no meio da guerra. Vai ser o nosso tema, tá, galera? A profecia no meio da guerra. Se tem profecia, é porque existem quem? Profetas. Amém? Que você seja esse profeta da sua casa, que você seja esse profeta dos momentos ruins, que você seja esse profeta quando tudo concorrer para não dar certo, que você seja esse profeta que Deus vai usar. Jeremias capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Diga, ele me conheceu. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Diga, ele me santificou. E as nações te dei por profeta. Diz, eu sou profeta nessa geração. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Diga comigo: a palavra do Senhor está na minha boca. E ele diz ainda: olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Querido Pai, mais uma vez nós oramos, na certeza de que o Senhor há de nos conduzir. Estamos aqui mais uma vez para ministrar a tua palavra. Que o Espírito do Senhor nos ajude nesta noite, para que nós possamos falar tudo aquilo que tu tens colocado no nosso coração. E para tanto eu te peço da tua sabedoria, da tua graça, da tua unção, para me fazer entendido, e mais do que tudo isso, Senhor, ser um profeta do Senhor, não só nessa geração, mas também nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui uma palavra do profeta Jeremias, quando ele teve a sua primeira experiência real, que mudou a sua vida e também mudou o seu olhar. Naquele momento que Deus constituiu Jeremias, é sobre esse tema que nós vamos falar, porque quando nós falamos de guerra, a primeira imagem que vem é de soldados, né? São os soldados que se impõem na guerra e que vão para a guerra. Mas quando nós falamos do reino de Deus e no mundo espiritual não há soldados, há profetas. Diga ao seu irmão: campo espiritual não há soldados, há profetas e cheio de autoridade. Antes que Deus te formasse no ventre da tua mãe, Ele te conheceu, te consagrou e fez você vir nesta geração, para que você viva um tempo de vitória, ainda que esteja em meio à guerra. Então eu diria que as nossas guerras não precisam de mais soldados, ela na verdade precisa de mais profetas. Uau! Amém? Me dá outra Bíblia aí, porque eu guardei um texto que eu quero contextualizar. Ele está lá em Efésios 4, para a gente poder enxergar nitidamente que Jesus faz menção, é quase um contexto. Efésios 4, a partir do versículo 7, vocês acharam? Sim ou não? Efésios 4. Você quer ler comigo ali na tela, para a gente ficar bem uniforme? Vamos lá. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo.
Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos e outros como profetas. Amém? E outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Continua. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, diga meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. A primeira coisa que Jeremias disse para Deus, quando Deus lhe chamou e disse: eu te construí como profeta, a primeira coisa que ele disse para Deus é que ele não passava de um menino. E Paulo agora está falando que essa visão profética, ou essa visão que Deus nos deu em razão da sua chamada e nos fez profetas, ele fez você profeta na sua casa. Diga para o seu irmão: você é o profeta da tua casa, do teu casamento, dos teus filhos, das tuas finanças, das tuas guerras, das tuas incertezas, da tua ausência de fé, no momento de mornidão, no momento que a luta dobrou. Você é o profeta que vai fazer as coisas mudarem, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. E quando Deus quer cumprir a sua palavra, ele levanta quem? Os profetas. Façam então entrar os profetas nesta noite, porque nós queremos profetas, nós não precisamos de soldados. Amém? Os soldados têm uma espada que fere, que mata, mas nós temos essa espada que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. E sempre cai alguma coisa da Bíblia do pastor. Então, nesse momento, eu quero fazer um paralelo de Jeremias também com Efésios. Nós sabemos que nem todos são apóstolos, mas muitos são pastores, outros tantos são evangelistas. Mas eu posso afirmar que todos nós podemos ser profetas. Então diga aos irmãos todo lado de um profeta, e que Deus só precisa que você abra a sua boca e acredite que Deus vai te usar para mudar as coisas que estão à sua volta. Ele diz: eis que te constituo profetas das nações. E Jesus disse que ele deu dons aos homens, e dentre 5, o dom de profeta, ele não se encerrou no Antigo Testamento, senão Jesus não teria feito menção do dom de profeta, porque ele encerraria no Antigo Testamento. Jesus está dizendo que o profeta é aquele que leva o quê? A palavra. É aquele que profetiza no meio do escuro. É aquele que não precisa enxergar para proferir um sentimento de Deus. O sentimento não será teu. O sentimento não é do profeta. O sentimento vem de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos julgar o profeta. Nós devemos julgar quem? A profecia. Porque a profecia vem de Deus e não do profeta. É interessante também, usando aqui Jeremias, que eu e você precisamos acreditar que o verso 4, ou melhor o 5, aconteceu exatamente, diga comigo assim, o verso 5, Deus está falando diretamente para mim. Diga, é como se houvesse nesta noite só eu e ele. E o verso 5 ele diz para mim,
Repete comigo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que você saísse do ventre da sua mãe, Deus te santificou. E as nações e ao centro evangelístico em Maricá, Ele te colocou como profeta. É palavra de Deus e ela é imutável. Ela não sofre variações e muito menos mudança. Porque Deus não pode mentir. Porque Ele vela pela sua palavra. E nesse momento que Jeremias, diante da grandeza daquela revelação, ele diz: Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus disse para ele assim: olha, eu vou colocar minha palavra na tua boca, e você só tem que profetizar. O profeta, ele precisa enxergar a guerra com os olhos de Deus e não com os olhos dos homens, tal qual se deu naquela guerra, quando Moisés entendeu que Josué deveria estar no campo de batalha, literalmente, mas ele deveria estar no campo da oração. Ali ficou muito nítido que mesmo nos tempos bem remotos, nos tempos antigos, que Deus falava da importância de se ter mais profeta ou mais gente de oração que confiasse em Deus do que alguém disposto a lutar, a guerrear, a dar uma espada, né? Porque as coisas espirituais, elas se discernem como, irmãos? Espiritualmente. São um discernimento que nós vamos ter que ter. Mais um versículo também ainda de Jeremias, quando ele diz assim: não temas diante das circunstâncias, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou minha boca e me disse: eis que põe as minhas palavras na tua boca. O verso 10, eu quero trabalhar ele depois com o verso de Efésios. Ele diz assim: olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre a tua casa, sobre a tua cidade, para arrancares e para derribares, para destruires e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Muitas das vezes eu vinha conversando com o presbítero Bertino, e a gente estava falando sobre essas questões que a gente enfrenta no dia a dia. Hoje, um irmão, eu estava lá quase na hora da prova, ele me mandou uma mensagem, ele disse: e aí, vamos estar hoje no campo da guerra, vamos estar guerreando? Eu falei: não, em guerra nós já estamos, à noite nós vamos estar celebrando. Amém? Porque nós estamos em guerra, mas nós viemos aqui para guerrear? Não, nós viemos aqui para celebrar o que é a visão, a revelação. Você vai sair mais forte, vai sair mais entendido, você vai sair ungido, sabendo que Deus te conheceu, te santificou e te consagrou, e não resta mais nada. Deus não precisa de soldados, Deus precisa de profetas. Deus precisa de profetas. E quando Deus fala em Jeremias capítulo verso 10, Ele está dizendo: eu te dou autoridade para arrancar e para arruinar. Arrancar e arruinar o quê? O mal. Edificar e plantar o quê? O bem. Aquilo que você entende que precisa ser introduzido, aquilo que você entende que precisa fazer parte. E algumas vezes as coisas não são materializadas. Por quê? Porque Deus não trabalha sozinho, Deus trabalha com os profetas. Deus trabalha com os profetas. Mas muitas das vezes nós nos vemos como se via Jeremias. Jeremias se via inabilitado, não preparado. E um homem chega para Deus e diz: eu não passo de uma criança. E Paulo está dizendo agora sim, né, fazendo aí não um paralelo, mas trabalhando diretamente com o contexto. Paulo está dizendo que Jesus, quando deu para nós os dons, Ele assim fez para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, a igreja, para que nós não sejamos mais meninos, para que nós não
nos enxerguemos mais numa qualidade inferiorizada, com uma visão de despreparo, de inabilitação. Não é você que está habilitado por conta própria, foi Deus que te habilitou para esta hora. Diga: Deus me habilitou para esta hora. Não é na força do teu braço, mas é na força do Senhor. Não é uma espada humana, mas é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus sair da sua boca, Deus vai velar por ela para cumprir. Mas como é isso, pastor? Basta eu falar? Não. O profeta não fala por si só. O profeta, ele transmite um sentimento de Deus. Você só precisa ser o receptor, porque ele já mora em você. Então não precisa de mais nada. Você entende o que eu digo? O Espírito Santo mora em você. E eu estava dizendo para o Bertino sobre a questão da meditação que nós propusemos, falando no domingo, e eu falei no sábado para os pastores, ali na reunião de café. Eu estava dizendo sobre essas questões. Você pode pegar um versículo e levar meio-dia, um dia, alguns dias. Deus já me deu um versículo, eu fiquei semanas e semanas meditando, e para cada dia Deus me dava um olhar diferente. Deus é uma fonte inesgotável, e você é o profeta dessa fonte. Você entende o que eu digo? Diga para o seu irmão: Deus é uma fonte inesgotável, e você é o profeta dessa fonte. Não vai cessar, não vai secar. Aleluia! Eu me lembro um dia que eu estava preparando uma mensagem. Eu disse: Deus, essa mensagem é muito boa, não vou pregar lá na quarta, deixa lá para o domingo. Ele disse: essa palavra não é sua, vai pregar hoje. No domingo tem uma melhor. Eu sou uma fonte inesgotável. Não põe limitação onde não existe. Deus, Ele tem uma magnitude. O céu e a terra estão cheios da glória de Deus. Estão cheios da glória de Deus. Estão cheios da glória de Deus. Aleluia! Imagine você, profeta, nessas questões. Me lembro que o irmão chegou para mim, ele é noiva, bem simples assim. Eu acho que foi na meia-meia. Pastor, nós estamos lutando aí para casar há 5 anos. Irmãos, o que a gente tem que fazer? O senhor pode orar por nós? Posso, mas eu vou desafiar vocês. Desafio então, posso. Marca a data. Ninguém quer marcar data. Ninguém quer marcar data. Eu disse para eles: marca a data. Preciso orar por data. Porque vocês vão levar mais 5. É data, está perto. Marca a data. Assim diz o Senhor: marca a data. O Leão estava fazendo o ofertório. Ele falava das juntas. Deus mostrava para o Leão uma porta entreaberta, e ele querendo que a porta fosse escancarada. Leão, cadê o Leão? Está ali, né? E havia uma resistência por trás da porta, porque sabia que se a porta fosse escancarada, você ia celebrar, você ia viver, você ia dar mais emprego. Então, o Senhor disse assim: profetiza, diz que essa porta será escancarada. Deus está buscando alguém que queira ser o profeta, porque a palavra dele já foi liberada. Você vai olhar para a sua casa e vai dizer: eu não aceito, eu sou profeta de Deus. Não pode habitar o diabo e Deus no mesmo lugar. É ilegal. Declara a ilegalidade das coisas ruins e chama a existência a legalidade daquilo que Deus quer que aconteça. Nada vai ser pego assim: não, eu vou pedir alguma coisa a Deus que Ele não possa. Ele pode todas as coisas. Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Anima o teu coração, celebra, vem animado, volte para casa animado, ore nesta noite animado e diga: Senhor, eu como profeta fui levado para a casa de profetas. Aqui é a casa de profetas. É mais do que você vir à igreja. Diga para o seu irmão, abraça ele e diz assim: é mais do que você vir à igreja. Você veio à casa de profeta. Enquanto você está aqui, Deus está te ungindo, Deus está te dando revelação.
Deus está te dando habilitação, Deus está te dando visão, Deus está te dando graça, Ele está te conhecendo mais, Ele está te ungindo mais, Ele está fazendo você mais forte. Ele vai dizer: as coisas vão mudar. Se você conseguir profetizar, tu não és mais uma criança, mas tu és alguém que Deus chamou e levantou. Aleluia. Deus disse para ele assim: profetiza, que eu velo pela minha palavra. Você não vai falar a sua palavra, você vai falar a minha palavra. E quando você fala a minha palavra, ela se cumpre, porque eu velo por ela. Mas aí, pastor, há um complicador aí. Não há. Às vezes a gente pensa que é algo da gente, quando é de Deus. Às vezes a gente acha que o negócio, a visão é tão grande, que às vezes a gente pensa: isso é demais, isso não é para esse tempo. E a gente vai protelando em razão de como a gente se vê. A gente tem mais facilidade de se ver como soldado, e mais do que soldado, menos que soldado. Existe menos que soldado? Soldado raso. Você vê aquele soldado raso. O que é soldado raso? Sem divisa nenhuma no braço. Todo mundo manda. Porque na hierarquia militar, manda quem tem o serviço. E quanto mais divisa você tem no braço, mais autoridade você tem sobre as pessoas. Como você se vê? Você se vê como um profeta que recebe do comandante, do Deus Todo-Poderoso, e diz aos homens, independente de quem sejam, né? Ou você se vê como um soldado raso? Todo mundo manda em você. Todo mundo. Faz isso, mano. Faz isso, mano. Faz isso que não tem, manda seu, você tem que fazer. Porque o mundo espiritual, não só o mundo espiritual, mas como o emocional, são guerras que nós travamos dentro da gente, e a gente vai se inferiorizando, se diminuindo, como fez Jeremias. Nós não estamos falando da gente tão somente, nós estamos usando aqui uma referência bíblica de um profeta, Jeremias, de um homem, né, que falava com Deus, que profetizava, as coisas aconteciam, e Jesus está dizendo: olha, esse tempo não se encerrou no Antigo Testamento, porque Paulo está dizendo que ele constituiu profetas. Então, profeta, não existe essa questão, porque o apóstolo, ele precisa ter uma unção para o apostolado, o pastor para o pastorado, mas o evangelista, o mestre, ele precisa não só dos dois, mas como ele precisa se debruçar em cima do conhecimento. Aliás, ele precisa se debruçar em cima da informação, porque é a informação que traz o conhecimento. E Paulo diz que aquele que aspira a ser mestre, que busca estudar, né, sistematicamente, para que possa se ver como mestre ou ter conteúdo para ensinar. Então aí são são 3 ministérios aí que envolvem, né, especificidade, são coisas específicas. Mas quando você fala do profeta e você fala do evangelista, quem é o evangelista? Quem fala de Jesus. E quem é profeta? Quem profetiza. E o que você precisa para ser profeta? Da palavra. A palavra está na tua boca, ela está no teu coração, está com você. Eu não sei onde está o verso, mas diz assim: ela não está tão longe para que você diga: quem vai subir lá e vai pegá-la para mim? E não está tão longe, e não está tão abaixo, né, no profundo do mar, a ponto de você dizer: quem que vai lá embaixo buscar para mim? A palavra de Deus está junto de ti, está na sua boca. Aleluia. Nós somos muitas vezes freados, acharmos que não é. Deus está dizendo assim: faça isso, profetiza. Glória a Deus, aleluia. Eu já contei, mas eu quero, porque faz parte do texto. Eu estava na casa da minha filha Marine. Deuteronômio 33, põe lá. Obrigado, Pastor Paulo. 12. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais, nem tampouco
longe de ti, não está no céu para dizer: quem subirá por nós ao céu? Eu sou tão pequeno. E não entrará, e não o fará ouvir, para que o compramos, nem está além do mar, para dizeres: quem tem uma lancha, quem passará por nós além do mar, e não trará, e não o fará ouvir, para que o compramos. Mas a palavra está muito perto de ti. Uau! Está onde? Na tua boca, no teu coração, para cumprires. E Jesus, ratificando, disse: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio das coisas de Deus, você é profeta e não sabia que era. Carabandorechuia. Abre a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca. As coisas vão mudar a partir desta noite. Anote essa data, anote essa noite. Anote o que Deus está te dizendo. As coisas vão mudar a partir desta noite, porque Deus te despertou como homem que é despertado no seu sono, e você é o profeta que está adormecido, mas que Deus está ungindo e santificando nesta noite. Eu estava lá em Marília, estava vendo uma situação que ela, de alguma forma, ela estava preocupada com as coisas, com o futuro, como seria, né? E muitas das vezes o mundo espiritual ele tenta quebrar. É como se fosse, né, uma vidraça. Eu não sei se vocês já viram um blindex, quando quebra, ele não quebra como um vidro comum. O que acontece com ele? Isso, ele é pulverizado, reduzido a pequenos pedaços. A questão, mais do que quebrar, é o pós-quebrar, porque você vai dizer assim: e agora? Foram reduzidos a milhares de pequenos pedaços. E nós conversamos, eu de madrugada orei, fui orar. O Senhor disse comigo: começa a profetizar aqui dentro, nesta sala. Quantas vezes na minha casa eu levanto de madrugada e começo a profetizar? Sai pelo lado de fora da casa, começa a profetizar. E começa a profetizar coisas que eu sei que Deus está mandando eu profetizar, que aquelas coisas vão acontecer, porque eu aprendi algo com Deus, que se Ele me ungiu profeta, Ele vai me usar. Diga: você foi ungido para ser usado. Acredite que você é um profeta nessa geração, e que algumas coisas vão acontecer ou deixar de acontecer, que é o pior, se você não abrir a boca e não profetizar. Porque a palavra está na sua boca, e Deus vela pela sua palavra para cumprir. Essa palavra precisa ser liberada. Você entendeu a grandeza? O quanto você é além do que você possa imaginar, só que a gente não consegue deter esse conhecimento, e muito menos a gente consegue se ver, porque a gente às vezes é muito humano, às vezes a gente se deixa levar pelas circunstâncias. E eu comecei a profetizar, e Deus me mostrou que é como se um filme que voltasse da frente para trás. O que acontece com uma vidraça que quebra quando o filme é rebobinado? Viaja comigo no tempo. Viaja. Estou viajando sozinho. Viaja, vamos. Você já viu um filme, no filme, quando eles querem recapitular toda aquela vidraça, aquelas milhares de pecados, eles começam a fazer o quê? A vidraça volta. Vocês estão comigo? Deus quer dar asas à sua imaginação. Diga:
Até rasa Deus quer dar a sua imaginação. Para você viajar no tempo, não é viajar no tempo de bobeira, não, é viajar com Deus. Para Manaesi, quando Deus levou Jeremias, Ezequiel, vários ossos secos, diz que ele foi levado. Ele foi levado. O que tu vês? Eu vejo isso aí, profetiza. Uau, saúde, irmã. Eu gosto da igreja por causa disso, né? A gente tosse, a gente chora, a gente ri, bebe água. Mas eu falava da vidraça. Diga assim comigo: eu creio que coisas que foram quebradas, estilhaçadas, estão se recompondo agora. Deus vai me restituir o inteiro e nunca o quebrado, porque Deus não dá nada quebrado a ninguém, Ele dá por inteiro. Eu profetizo essa ação profética sobre a tua vida, casamento, casa, empresa, ânimo, alegria, coragem, fé, dinamismo, otimismo, poder, autoridade, graça, visão, autoridade de unção e uma visão profética. Eu profetizo que há uma unção nova sobre a minha, tua, nossa cabeça, e nós nunca mais seremos o mesmo por causa da palavra. Por causa da palavra. E aí tá, pastor? Exatamente. A vidraça foi devolvida e eu de manhã contei a ela. E naquela semana as coisas aconteceram. E ela está vivendo a palavra profética daquele dia, quando tudo parecia perdido. E eu tenho falado exaustivamente: quando tudo parece perdido, é apenas o começo de uma grande vitória. As nossas batalhas não precisam de soldados, as nossas batalhas precisam de profetas. De profetas. Nós não guerreamos contra homens, nós guerreamos contra demônios. E eles sabem que Deus nos ungiu como autoridade. Este te constitui autoridade às nações, e te dou poder para arruinar e para arrancar. É tirar toda a malignidade, toda a influência satânica. Arranque com a raiz, não deixe nada para que depois não crie broto. Arranque tudo e joga fora. E depois começa a profetizar. Eu profetizo segundo o que Deus colocar no teu coração. Não é de você, é de Deus. Faça isso. Vou voltar lá para os noivos. Daí que o negócio está emagrecendo, né, irmãos? Glória a Deus. Engordar, você não precisa fazer força. Emagrecer, tu sabes, é muito difícil, né? Mas deixa eu falar sobre batalha espiritual. O que aconteceu com aquele casal de noivos? Então o senhor não vai orar se o senhor não der nada, irmão, não posso orar, se não houver uma data. Aí a pessoa fica angustiada. Mas por que Deus quer que você marque uma data? Porque é um desafio, é uma questão de fé. O que você acha tanto de dezembro? Ela não está ruim não. Eu fui jogando para o outro, daí o profeta disse: só esperando. O que você acha? Não, vocês dois, só vou orar pela data. Quando eles escolheram a data, aí a palavra que Deus fez sobre eles diz: assim diz o Senhor, nada faltará, eu darei tudo que vocês precisarem para este casamento, assim diz o Senhor. Você entende o que eu digo? Na semana do casamento, eles vieram aqui, só faltava a geladeira. Uma pessoa da família que não gostava muito deles, porque Deus usa até um provável.
um abençoado lado de alguém, não vou citar o nome, muito menos a parentela. Deus me incomodou, eu quero dar jabadeira. Aí eles disseram, realmente, a gente pode dizer que foi quase um casamento profético. Irmão, não importa, a casa é profética, o carro é profético, o emprego é profético, a empresa é profética, o casamento é profético, a família é profética. Você é profeta, tudo vai ser profético. É importante as coisas acontecerem. O importante é você vencer a batalha. Eu vou deixar cada hora. O importante é você ser levantado nesta noite. Eu só vim ratificar o que você é, não é nada bom. Mas é que a gente se acostuma. A gente fica aí com o corpo mole. Zona de conforto. Não mexe não, pastor. Estava tão bem. Não queria ser profetisa, eu queria só ser sonhadora. Quero que alguém profetize os meus sonhos. Não, Deus vai te cutucar nesta noite. Você vai precisar enxergar que você pode sonhar, que você pode profetizar o sonho que Deus vai te dar. Se você só sonhar, ele vai ser só um sonho. Mas se você profetizar os sonhos, eles vão se materializar. Porque Deus precisa mais do que os sonhadores. Deus, na verdade, conta com quem? Com os profetas. José era um sonhador, sim, mas José era profeta. Ele disse assim, vai acontecer isso, rei. Só tem que fazer assim, 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 porque assim diz o Senhor. Você pode ficar de pé. Eu quero orar para você receber aí um dom de sonhador e de profeta. Dom já recebeu. Mas eu queria, dentro desse enfoque, de você sonhar e ter autoridade para profetizar o sonho. Esse sonho não é seu, ele pertence ao Senhor.